Parece que está bom agora. Ótimo. Nós estamos hoje encerrando a nossa série Abençoador. Foram 6 semanas que nós temos, hoje a 6ª semana que nós temos refletido sobre respostas a uma pergunta. E a pergunta é: como que eu posso impactar a vida das pessoas à minha volta? Como é que eu posso compartilhar sobre Jesus? Como é que eu posso compartilhar o evangelho que eu vivo? Se a gente diz que o evangelho é a melhor coisa que a gente conhece, a melhor notícia, por que a gente não gostaria que as pessoas que a gente convive conhecessem essa melhor notícia? Seu colega de trabalho, seu familiar, seu colega de escola, seu colega de faculdade, aquele amigo do crossfit, aquele amigo do churrasco, do futevôlei, né, Adilto? Tem um pessoalzinho agora jogando beach tênis. Por que você não quer que alguém que convive com você conheça mais sobre o amor de Jesus, né? E aí nós temos combatido desde o início a ideia de que meu papel é ir na igreja e no culto, dou a minha oferta, e a igreja tem lá contratado as pessoas que vão pregar o evangelho e vão ensinar, né? Essa é uma visão muito capitalista do século 21 sobre igreja, né? E a gente, infelizmente, graças a Deus, tem igrejas muito organizadas, com boa arrecadação, uma equipe muito boa, e a gente vive num mundo onde nós somos clientes em tudo, um mundo consumista, né? Que a gente é acostumado a terceirizar, a gente é acostumado. Essa semana eu estava até falando com uma pessoa, que a gente falou semana passada sobre abençoar em toda a situação, eu falei que tem gente que prefere pagar alguém para ir na casa de alguém, ou alguma outra coisa abençoar, do que ir à própria pessoa. Nós somos essas pessoas. Se pode, chama no aplicativo. Se pode, para que cozinhar? Pede no aplicativo. Para que eu vou te levar? Vai do aplicativo. E aí é sempre... Vou trocar. Oi. A gente está sempre terceirizando. E é muito comum que, paulatinamente, a gente vá tendo construída na nossa cabeça essa ideia de que, eu vou na igreja, eu oferto, eu participo, eu até contribuo no ministério, eu sou voluntário no ministério, mas a gente acha que quem tem a obrigação de pregar o evangelho, evangelizar, discipular, são as pessoas contratadas da igreja. Os pastores, os ministros, os líderes, e a gente meio que se livra disso. E nós temos semana após semana falado, esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, a igreja de Jesus, ela é feita de sacerdotes, de pessoas que entendem, e cada pessoa no corpo de Cristo é uma testemunha de Jesus Cristo. Ainda que, aí a gente poderia discutir isso em outro momento, já falamos isso ano passado, ainda que tenhamos dons diferentes, ainda que tenhamos atuações diferentes, ainda que tenhamos personalidades diferentes, histórias de vida diferentes, mas todos nós somos chamados a gerar discípulos, a começar nas nossas famílias, maridos gerando esposas como discípulos, esposas discipulando a sua casa, o seu lar, seus filhos, né? Pais discipulando filhos, amigos discipulando outros. Isso deveria ser algo muito natural, e nos assusta, e eu falo a partir de mim, como isso não é algo natural para nós. Né? Como isso tem que ser um programa, como isso tem que ser um departamento da igreja, como isso tem que ser obrigação de alguém que recebe para isso. Isso não é algo natural para nós vivermos gerando discípulos. E aí nós temos falado que o nosso grande modelo é Jesus. E aí a pergunta é: como é que Jesus abençoou tanta gente? Como é que Jesus mudou tanto a história? Como é que a história se divide em antes e depois de Jesus? Um cara que não publicou nada, não escreveu nada, não tinha blog, não tinha Twitter, não tinha Instagram, escolheu 12 discípulos muito meia boca, e esse cara mudou a história, impactou a história. Como que ele fez isso? E aí nós começamos respondendo, dizendo que o primeiro passo é a oração. Jesus nos ensinou que a primeira coisa, antes de exercer o seu ministério, Jesus orava. E lembre-se, Jesus Cristo tinha o Espírito Santo sem medida. Ele não tinha pecado. E mesmo assim ele orava. E nós precisamos ser uma igreja que ora. Apresente o seu familiar, apresente o seu amigo, apresente o seu colega em oração. Senhor, eu oro pela vida de tal pessoa. Eu oro pela vida dela.
Ontem a gente estava na casa de uma família aqui da igreja, muito querida, e a gente conversava, né? Que a gente sempre tem gente que a gente não gosta no nosso trabalho, na escola, a gente sempre tem alguém ali que não bateu muito, né? E aí ela falou assim pra gente, a Julie disse pra gente assim, eu fui ensinada que quando eu tenho alguém que eu não gosto, eu devo orar por essa pessoa. E vocês já tentaram isso? Olha, se você quer continuar não gostando dessa pessoa, não ore por ela, porque quando você ora, o seu coração muda. É impressionante. Né? Tem alguns pais até que fazem isso, né? Como castigo, as crianças, os irmãos estão brigando, aí fala assim, ó, ora um pelo outro, aí você quer matar, né? Você não quer orar, você quer matar, mas você ora um pelo outro, né? Jesus orou, a oração estratégica, uma vida de oração. Segundo, Jesus nos ensinou a treinar os ouvidos. O que as pessoas estão falando? Lembra o que Jesus disse? Quem o povo diz que eu sou? O que vocês estão ouvindo por aí? Jesus sempre antes de fazer, sempre não, mas muitas vezes antes de agir, ele perguntava, o que você quer que eu faça para você? Me fala, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Tem uma música do Gilberto Gil muito conhecida chamada Se Eu Quiser Falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus. E eu acho uma música extremamente triste, porque para mim, no fim, o Gil diz que a gente tem que comer o pão que o diabo amassou, ele fala literalmente essa frase, e ele fala que tem que afrouxar o nó da gravata, tem que ajoelhar, tem que apagar a luz, tem que fazer ritual daqui, ritual ali, e no final ele diz isso não vai dar em nada, 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 nada. Porque a concepção do mundo é que Deus, se ele existir, ele é um cara muito ocupado que não tem tempo para nos ouvir. Quantas mães, avós, você já ouviu falando assim para a criança, assim, para de ficar incomodando Deus, que Deus tem coisa mais séria para fazer. Né? A gente desenvolve essa noção de que Deus não tem tempo para nos ouvir. Quando Jesus, que foi o Deus encarnado, nos mostrou que ele queria ouvir as pessoas. Então nós temos que ficar com os ouvidos atentos. Aí, terceira coisa que nós falamos, Jesus nos ensinou a sentar na mesa com pecadores. A mesa, lugar onde a graça de Deus é compartilhada, aonde a gente dá identidade para as pessoas. Quando a gente se coloca à mesa, a gente se coloca em pé de igualdade. Na mesa não tem milionário pobre, na mesa tem ali duas pessoas compartilhando um alimento, compartilhando a provisão. E aí, na última semana, nós falamos sobre servir as pessoas em qualquer oportunidade. E aí Jesus deu o exemplo, e nós falamos sobre o exemplo do lava-pés. Como Jesus lavou os pés dos discípulos e como isso é impactante para nós. Ele que deveria ser o Senhor, se colocou nas roupas e na postura do servo mais humilde, e eu disse que os judeus não aceitavam nem que escravos judeus fizessem isso, tinha que ser escravos gentios, porque era muito humilhante para um judeu fazer isso, e Jesus se coloca nessa posição. E aí eu ressaltei alguns pontos, né? Nós falamos, não há desculpa para amar e servir, para não amar e servir. O verdadeiro amor se manifesta em serviço. Depois, em terceiro lugar, nós dissemos, devemos amar e servir a todos sem exceção. E aí nós dissemos que o verdadeiro amor e o verdadeiro serviço envolvem humilhação. Aí nós terminamos dizendo que o verdadeiro serviço é fruto do novo nascimento. E nós só podemos ser felizes se nós vivermos para servir. Se nós vivermos para o outro. O ser humano é engraçado. Quando o ser humano coloca o alvo em si, dá tudo errado. Você já prestou atenção que dons espirituais não funcionam para a gente mesmo? Você nunca viu alguém se curando. Você nunca viu alguém se aconselhando. Tem gente que é maravilhoso para aconselhar. Mas essa pessoa não senta em frente ao espelho e fala, então, fala que eu te escuto, aí conta. Aí. Não dá, ninguém se aconselha. Ninguém se abençoa. Ninguém se ora por si. A gente precisa do outro. O alvo do evangelho é o outro. E Deus nos configurou assim. Você quer ser feliz? Não olhe para a sua felicidade. Olhe para o outro. Se você olhar para a sua felicidade, você vai se tornar cada dia mais infeliz. Então, ore, escute, sente-se à mesa, sirva em todo o tempo. E hoje, a última parte da resposta é, compartilhe a história de Deus. E aí eu quero ler um trecho pequeno, mas muito poderoso, da primeira carta do apóstolo João. Lá no capítulo 1, nos primeiros 4 versículos, 1 João 1, do 1 ao 4. Se você quiser abrir a sua Bíblia, se você quiser ler aqui comigo, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai
e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amém, essa é a palavra do Senhor. O apóstolo João começa dizendo: nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos. Ele fala isso no versículo 3 e no versículo 1. E aí nós entendemos que nós somos uma igreja apostólica, no sentido de, que igreja apostólica hoje em dia tem outras interpretações, mas na interpretação fiel da palavra, uma igreja apostólica é uma igreja que persevera nos ensinos dos apóstolos, na tradição apostólica, na autoridade apostólica. A igreja católica considera a autoridade apostólica igual à autoridade das Escrituras. A igreja protestante não. A igreja protestante valoriza a tradição apostólica, mas entende que a tradição apostólica ela deriva da autoridade das Escrituras. Né? Quem tem poder autoritativo sobre a igreja são as Escrituras, a palavra do Senhor. E aí, a gente entende que se nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos, nós somos uma igreja que proclama, porque os apóstolos proclamaram. Aí é interessante, né, que as cartas de João, elas são muito pequenas, mas elas são muito interessantes. Elas são o documento mais tardio do Novo Testamento. São as últimas cartas do Novo Testamento a serem escritas. E elas nos dão um panorama de como estava a igreja, principalmente na Ásia Menor. João está escrevendo na região de Éfeso. Ele está escrevendo de Éfeso, depois que ele saiu do exílio de Pátimos, onde ele escreveu o Apocalipse. E ele está escrevendo as igrejas que ele pastoreava, e ele nos dá um retrato do que aquela igreja enfrentava, perto do ano 90, 90 e pouco, depois de Cristo, ou seja, na virada do primeiro século para o segundo século. E aí, as cartas são muito práticas, porque João não é. Paulo dá uma volta maior, Paulo escreve, Paulo bota uma abertura linda, um fechamento. Não sei se vocês perceberam, João não fala nem bom dia, boa tarde, boa noite, ele já manda o papo reto, como a gente diria. Ele já vai curto e grosso. Ele não tem tempo aos amados e queridos, como Paulo faria, santos, irrepreensíveis, na volta do Senhor, não sei o que lá, que é lindo, é maravilhoso, é incrível, são palavras inspiradas do Espírito. Mas João já foi direto no assunto. Gente, o que vimos, ouvimos, tocamos, não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem boa noite, é ali, né? Elas tocam a vida cristã na prática. E as perguntas que João está respondendo o que significa ser cristão? O que diferencia um verdadeiro cristão? Qual é a marca de um verdadeiro cristão? Veja, os apóstolos já tinham morrido todos, João era o único apóstolo vivo, e a igreja começa a passar por a transição. E agora? O que vai ser da gente sem esses caras? Como é que a gente vai prosseguir? E João está dizendo, olha, agora está com vocês. E qual é a marca dessa igreja? E aí, esse é um trecho que às vezes é difícil interpretar, porque ele tem frases encavaladas. Por exemplo, se vocês prestarem atenção, em algumas versões até, na NVI não, aqui é o versículo 1, até aqui, palavra da vida. Quando começa, a vida se manifestou e até nos foi manifestada, é o versículo 2. Os comentaristas interpretam como um grande parênteses na frase de João. A frase seria assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também... O pensamento continua lá embaixo. O versículo 2 é uma grande pausa, que João vai falar, presta atenção no que eu acabei de falar. Ele está ressaltando, ele está falando, a palavra da vida. A vida se manifestou. Que palavra da vida é essa? Nós a vimos e dela testemunhamos. Então, é um trecho que ele não é linear. E o principal verbo desse trecho é um verbo em grego chamado apagelo, que é traduzido como proclamar. Mas o dicionário coloca como tornar abertamente conhecido. Veja só. O verbo que predomina nesse trecho de João é algo que foi tornado abertamente, visivelmente conhecido. E o que João está dizendo que foi nos tornado conhecido? A palavra da vida. A palavra da vida. E aí, se a gente lembra do prólogo de João,
João 1 no Evangelho, tem muito a ver com essa abertura da primeira carta de João. Ele disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. A luz brilhou nas trevas, mas as trevas não a receberam. Aquele que era o verbo, aquele que era a palavra, se tornou tabernáculo, ele criou carne no meio de nós. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é um en passant do prólogo de João, João capítulo 1, no Evangelho de João. Então, João está falando sobre algo que é tornado abertamente conhecido a nós. E a palavra da vida, ou logos, o verbo, a palavra de Deus. A igreja de Jesus, ela foi estabelecida debaixo da grande comissão, Mateus 28. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Jesus, então, fala, preguem o evangelho, proclamem o evangelho. Aí, um pouquinho depois, é que isso é Mateus 28, na nossa Bíblia tem Marcos, Lucas, João, Atos, que ali está dias depois dessa situação de Mateus. Jesus, em Atos 1, 8, diz que vocês, os apóstolos, serão minhas testemunhas, serão meus mártires. Quem é uma testemunha, proclama uma mensagem de alguém. A testemunha não fala de si, ela fala de algo que ela ouviu, de que ela viu, de que ela presenciou. Então, Jesus estabelece a igreja dizendo, a igreja é uma igreja proclamadora, que proclama uma mensagem. Qual mensagem? A mensagem que vocês viram, ouviram e tocaram, que vocês foram testemunhas. E é interessante, né? Porque a igreja se estabelece debaixo, em cima, na verdade, não debaixo, da proclamação dos apóstolos. A maior parte dos estudiosos bíblicos entende que a igreja estabelece sobre a proclamação de Pedro, porque Jesus diz, na verdade, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A igreja católica interpreta que a igreja é estabelecida em cima de Pedro, o primeiro apóstolo. Você já ouviu falar isso várias vezes. A igreja protestante entende que a igreja não é estabelecida em cima de Pedro, a igreja é estabelecida em cima da confissão de Pedro, que diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja estabelece sobre a percepção de que Jesus é o Filho do Deus vivo. E aí, é interessante porque nós não vimos, nós não ouvimos e nós não tocamos a pessoa de Jesus. E nós cremos que nós somos parte da sua igreja. Então, como se dá essa proclamação? João está dizendo, eu sou testemunha de algo que eu vi, que eu senti o cheiro, que eu toquei. E como é que isso fica para nós? Né? Aí, qual que era a natureza dessa proclamação? O conteúdo. Aí João responde, ele diz assim, o que era desde o princípio a palavra da vida. Esse é o conteúdo da proclamação da igreja. O que a igreja proclama? Jesus, a palavra da vida. O que a igreja anuncia? Jesus, a palavra da vida, o logos. Ele usa aqui uma palavra que é arché. Em português tem várias palavras que usam essa raiz grega. Arquétipo, arquitetura, tem várias palavras nossas que usam, que é traduzida como princípio. Mas veja, arché não é só o início de alguma coisa, mas é a sua causa ativa, ou seja, no português funciona assim também, né? Princípio pode ser começo, mas princípio pode ser uma substância que faz algo existir. Então, arché é exatamente, o que João está dizendo é o seguinte, o que era desde o princípio, princípio, o que lembra princípio? Gênesis 1:1, no princípio criou Deus, lá no início de tudo, lá no começo das eras, no começo dos dias. Mas, além disso, essa palavra da vida, ele não é só desde o início. Ele é o que faz o início ser possível. Ele é o princípio da criação. Ele é a liga que permite que o mundo exista. É a palavra da vida. Então, ele existe desde o princípio, mas ele é a causa de tudo que foi criado. Aí, João diz, o que era desde o princípio. Esse verbo, era, está no tempo imperfeito no grego. E tem uma ênfase. Qual é a ênfase? Que a palavra da vida continua existindo desde o princípio. Ele existia lá e ele permaneceu existindo até aqui. Aí você fala, o que isso tem a ver com a gente?
Por que João, que quer dar uma aplicação prática, ele dá uma viajada na maionese dessa? Ele está falando para os seus filhinhos, né? Ele fala várias vezes, filhinhos, filhinhos, com carinho para os seus discípulos. Ele quer enfatizar que esse Jesus que se manifestou, que ele está falando sobre, existia desde a eternidade. Esse Jesus, ele existe continuamente, desde qualquer coisa, antes de qualquer coisa existir. Ele é a base da própria existência. Então, João está dizendo o seguinte: essa palavra da vida é uma palavra divina, é de Deus. Quem existe desde o princípio é Deus. Quem continua existindo desde o princípio é Deus. Eu vou falar para vocês sobre algo de Deus. Eu vou falar sobre algo divino. E aí eu te pergunto, qual é o conteúdo da proclamação da igreja? A igreja proclama Jesus Cristo, a palavra da vida. Veja, no mundo de hoje, tem muita gente que pode achar Jesus legal. Se você falar na rua aí, porque eu creio em Jesus, dificilmente, aqui em São Paulo até um pouquinho mais, mas no Brasil, de forma em geral, se você fala eu creio em Jesus, dificilmente alguém vai te opor. A pessoa fala, Jesus é uma bênção, né? Jesus é muito bom. Mas aí você não sabe que Jesus que a pessoa está falando. A gente tem um Jesus histórico, que é a pessoa que dá ênfase às pesquisas, aquela figura, como se fosse Gandhi, Maomé. Jesus foi um profeta, foi uma voz legal, um pacifista, né? Nossa, Jesus é bem legal. Tal. Então, não é isso que a igreja está proclamando. A igreja está proclamando o maior psicólogo que já existiu, o melhor administrador, o maior líder de equipe que já existiu, sei lá quantos livros existem sobre Jesus nessa. A igreja não proclama esse Jesus, embora algumas coisas possam ser ditas sobre isso e eu acho muito legais. A igreja proclama Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, o Deus que se tornou carne. Essa é a proclamação. O que a gente tem para dizer para as pessoas é que a gente crê em um Deus que se tornou gente. Ninguém pode dizer isso, nenhuma outra religião pode dizer isso. Não existe. A nossa mensagem se difere porque a gente compartilha com as pessoas. Deus se tornou gente. É a palavra da vida. E aí, por isso que o conteúdo é Jesus, só que a natureza da proclamação é um Jesus encarnado. Não é aquele Jesus nos altos céus que ninguém sabe qual é a cara, qual é a cor, ninguém viu. Senão fica um negócio muito eterno. A gente está dizendo, a gente está proclamando um Cristo que se tornou gente, que se manifestou. Por isso que João fala, é muito legal esse trecho. O que nós ouvimos, o que nós vimos, eu não sei você, mas eu tenho uma santa inveja de João quando ele fala isso. O que nós ouvimos, o que nós vimos, o que nós contemplamos e as nossas mãos apalparam. Esse Cristo se tornou carne. Por que João enfatiza isso? Porque nos dias de João já existia uma linha de heresia chamada gnosticismo, que ensinava que Cristo era um espírito iluminado. Então, a humanidade de Jesus, se tivesse, era um fantasma, era uma capa. Mas Cristo, na verdade, era um ser divino, um ser de luz. Você já ouviu esse discurso por aí, ele existe até hoje. Está lá desde a época do apóstolo João. Um ser de luz que se escondia numa capa que parecia de um ser humano, mas ele não era um ser humano. E João está falando, ele era tão humano que eu peguei, eu apalpei, eu ouvi, eu encostei. Era gente, como diria o outro, gente como a gente. Era gente como a gente. Então, João dá grande ênfase à encarnação. Por isso que ele fala dos sentidos, o que ouvimos, o que vimos, o que nossas mãos tocaram. Ele era real. E aí ele está combatendo aos gnósticos. Aí agora, veja só, nós temos algumas coisas muito interessantes aqui. Primeiro, essa é a base da autoridade apostólica. Qual era o princípio para ser um apóstolo? Ter visto Jesus. Por que Paulo pode ser considerado apóstolo, sendo que ele veio tardiamente? Ele mesmo diz que ele veio tardiamente. Porque Cristo se manifestou a ele no caminho de Damasco. Então ele viu a Cristo Jesus. Para ser um apóstolo, você tinha que ver Jesus. Não basta ter, eu acho... Tanto que a igreja tem discípulos dos apóstolos importantíssimos.
Tertuliano, Atanásio, assim, são os pais da igreja, os doutores da igreja, mas eles não são chamados apóstolos, porque eles são Clemente de Alexandria, discípulo de João, mas eles são uma segunda geração. Para ser apóstolo, tinha que ter visto Jesus, era um dos princípios. A autoridade apostólica não é aquela autoridade que me contaram, eu vi e ouvi. Por isso que os evangelhos são a narrativa do que essas pessoas vivenciaram com Jesus. Vivenciaram com Jesus. Agora, o que acontece? Mais do que isso, esse Deus que existia, agora a gente proclama que ele se tornou carne, que ele viveu no nosso mundo, que ele viveu as nossas dores. Isso deveria nos arrepiar. A gente tem uma mensagem para dizer para as pessoas o seguinte: nós proclamamos um Jesus, um Deus, que viveu no meio da gente, que se importou com a nossa dor. Ele se importou tanto que ele se tornou um de nós. O que eu estou querendo dizer? A nossa mensagem é prática. Ela é cotidiana, ela é diária. Não é aquela mensagem de ficar viajando, esvazia a tua mente, fica pensando em nada, toma um chá lá para viajar e ficar doidão, e perder a consciência. A gente não proclama esse tipo de espiritualidade. A mensagem que nós proclamamos é uma mensagem de um Cristo, que é o Senhor do universo, a causa existencial do universo, mas que se tornou gente como nós. Que acordava, que dormia, que ia no banheiro, que bebia água, que se cansava, que cresceu, que tinha dor no joelho. Isso, para o dia a dia, importa muito. O que eu estou querendo dizer? Vamos assim, resumir. A gente, às vezes, o cristão, no Brasil é muito forte isso. A gente meio que despreza a vida diária, cotidiana. A gente acha que servir a Deus é ficar numa espiritosfera, no meio do culto. E quanto mais você falar em línguas, e reteté, e falar... Quanto mais você viajar na maionese, mais espiritual você é. E eu estou dizendo, a espiritualidade que João está dizendo é o contrário. A proclamação da igreja é: Deus quer estar presente na nossa vida diária. Você pode olhar para um colega seu que está sofrendo e dizer: Deus se importa com a sua dor. Você pode olhar nos olhos de alguém da sua família e dizer: Deus se importa com o seu casamento, cara, Deus se importa com a sua situação financeira, Deus se importa com a nossa situação profissional, porque Ele se tornou um de nós, Ele veio ao nosso mundo. Isso faz toda a diferença. Por isso que a proclamação da igreja é uma proclamação, ou deveria ser, encarnacional. Não é uma proclamação espiritual. E aí João fala uma coisa muito legal. Ele diz assim: dela testemunhamos, da palavra da vida testemunhamos e proclamamos a vocês. Qual que é o sentido da coisa aqui? Primeiro eu sou testemunha, depois eu proclamo. No mundo de hoje, que todo mundo quer ser influencer, todo mundo quer ser professor, todo mundo quer ser mentor de alguma coisa, todo mundo quer ser especialista. Primeiro a gente testemunha, depois a gente proclama. O que significa? Primeiro nós somos discípulos impactados pela proclamação e depois nós proclamamos. Então João disse: dele nós somos testemunhas e agora nós proclamamos. Esse é o movimento da igreja. Isso não é lindo? A gente agora recebeu o evangelho de alguém, da sua mãe, da sua avó, de um colega, de uma igreja que você entrou. Não sei qual é a sua história, onde você se converteu, como é que você conheceu a Cristo. O fato é que um dia alguém testemunhou para você, proclamou para você, e você foi uma testemunha. E agora que você foi alcançado pelo evangelho, o que você faz? Você proclama. Você continua. Os pais devem continuar nos filhos, os cônjuges um com o outro, amigos com amigos, a gente vai passando esse bastão. Pensa, os apóstolos deveriam pensar: caramba, a gente está morrendo. Se tivesse uma reunião da Liga da Justiça Apostólica lá, que não teve porque eles estavam muito ocupados trabalhando, mas se eles estivessem reunidos juntos, talvez eles pensassem: o que vai ser? A gente vai morrer. Quem que vai levar a igreja? E 2000 anos depois, cá estamos. A igreja de Jesus permaneceu. A igreja de Jesus passou por Império Romano, queda do Império Romano,
Vikings, né, os malucos lá, os vikings, os bárbaros, Napoleão, Alexandre o Grande, todo mundo assim, a igreja de Jesus permaneceu. A igreja de Jesus permaneceu. Veio a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Stalin, Lenin, Hitler. Tudo isso é triste, tudo isso é terrível, a gente deve lamentar, tudo que a gente já fez aqui no culto. Mas a igreja de Jesus permaneceu. E aí, o apóstolo João, ele fala sobre os propósitos dessa proclamação. Então, a proclamação é da palavra da vida, Jesus é o nosso conteúdo. Ela é encarnacional, porque essa é a natureza da proclamação da igreja. Não é uma coisa espiritualista, é uma coisa encarnacional. E ela tem dois propósitos. E João diz que os propósitos são a comunhão e a plena alegria. Comunhão é a palavra koinonia, que muitos de nós conhecemos. Agora, veja só, João diz que todos nós temos uma vida antes dele se manifestar, e aí a pergunta é, quem eram eles antes da vida se manifestar? Quem era João? Quem era Pedro? Quem era Paulo? Pedro e João eram pescadores, homens simples da Galileia. E a gente lê nos evangelhos como eles conheceram a Cristo, como Cristo se manifestou a eles. Mateus, ou Levi, era um coletor de impostos. Filipe estava lá, um amigo falou assim, você tem que conhecer um rabi que apareceu aqui. E traz Natanael. Quem eram esses caras antes de conhecer a Jesus? Aí João está dizendo, quando ele se manifestou, tudo mudou. A vida desses caras mudou completamente. Eles eram um antes e um depois. E a minha pergunta é, como é que ele se manifestou para você? E eu queria que a gente pensasse um pouco, a gente tem cantado aqui, né? A gente cantou hoje, né? O chamado que um dia tu fizeste a mim. Que dia foi esse? Para Paulo foi numa visão gloriosa a caminho de Damasco. Para Filipe ele falou, olha, eu te vi embaixo da árvore. Para a mulher samaritana foi meio-dia, num poço. Como é que ele se manifestou a nós? E aí o que acontece? Quando Cristo se manifesta, ele nos mostra a comunhão com Pai, Filho e Espírito. E ele nos diz que nós podemos ser inseridos nessa comunhão perfeita. Há um relacionamento perfeito, que a gente não entende muito. Os teólogos, né, Tiagão, até tentam explicar a chamada pericorese, o que acontece entre o Pai, o Filho e o Espírito. Mas é um negócio tão acima da gente que a gente não sabe muito bem. A gente sabe que eles vivem em perfeita harmonia, em perfeito amor. O Pai louva o Filho louva o Espírito louva o Filho, o Pai. É um negócio ali que eles se amam e se completam perfeitamente. E Jesus está dizendo, a quem eu me manifesto, você pode ser inserido nessa comunhão perfeita. O que o ser humano precisa? O ser humano precisa de comunidade. O ser humano precisa de pertencimento. O que as pessoas estão querendo no mundo? As pessoas querem pertencer a algo. Por isso que as pessoas fazem parte de clube de assinatura, fazem parte de grupinhos, fazem parte de... Lembra dos grupos do Facebook, do Orkut? Eu faço parte de uma comunidade no Orkut, né? Você queria se sentir parte de alguma coisa. A gente tem essa necessidade. E nós estamos proclamando para a pessoa, você pode fazer parte do clube mais exclusivo da face da terra, que é o clube entre Pai, Filho e Espírito Santo. Mas como é que você está dizendo isso? Jesus orou assim. João, capítulo 17, versículo 21, ele diz, Jesus, Pai, eu oro não só por esse, mas por aqueles que ainda virão, todos nós estamos inseridos, para que eles sejam um conosco, como eu sou um contigo. Jesus está dizendo, eu me tornei carne e proclamei o evangelho para que eles sejam um conosco, para que eles pertençam à família de Deus. O pastor Márcio Valadão falava assim todo domingo, bem-vindo à família de Deus. É isso, ser parte da família de Deus. Nós somos inseridos numa nova família, só que vai além, porque a comunhão com Deus, aí João diz várias vezes na sua carta, tem que se estender na comunhão com o próximo. Ele diz, quem é nascido de Deus, ama o próximo. Então, qual é o propósito da proclamação da igreja? O propósito da proclamação da igreja não é criar uma estrutura, não é criar um império, não é criar nada. A proclamação da igreja é dizer, querido, você faz parte da família de Deus.
Você pode fazer parte da família de Deus. Se você confessar Jesus Cristo, se você se lavar no seu sangue, se você for cheio do Espírito, você pode ser parte da família de Deus. E ao fazer parte da família de Deus, nós nos tornamos irmãos e irmãs de uma família gigantesca, que sai abraçando as pessoas. Veja, isso é muito lindo. É o Evangelho de Jesus que pode fazer, e casos reais. Aconteceu com a Corrie ten Boom, uma holandesa perseguida pelo regime nazista, abraçar um guarda nazista, e os dois se abraçarem e dizer: nós somos irmãos em Cristo. O Evangelho é que pode fazer, nessas guerras todas do leste europeu, pessoas de descendências diferentes, de povos diferentes, com anos e anos de rivalidade e guerras, se abraçarem e dizer: nós somos um em Jesus. Eu me lembro do Asaf Borba, quando falei dele aqui hoje. O Asaf realizou um congresso no Oriente Médio, no ano 2001, 2002, e tinham pessoas ali da Jordânia, do Líbano, da Arábia Saudita, de Israel, impérios e povos que foram inimigos e são inimigos há séculos. E o Asaf fala: o que mais me marcou era ver as pessoas com as mãos levantadas, um dando a mão para o outro, um palestino abraçando um israelense e dizendo: somos um no amor de Jesus. Ele traduziu para o árabe essa canção, e eles estavam lá cantando e se abraçando. Cara, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. O que nós estamos dizendo é que a proclamação da igreja derruba barreiras. Não há barreiras. Ah, mas eu sou pobre, não tem. Ah, mas eu sou de outra cor, não interessa. Eu sou de outro povo, não interessa. Não há barreiras. O mundo que gosta tanto de inclusão, o Evangelho é a mensagem mais inclusiva de todos. É para brancos e negros, é para ricos e pobres, é para judeus e gregos, é para homens e para mulheres, é para qualquer pessoa. É para qualquer pessoa. A proclamação é comunhão. A gente não tinha nada a ver, mas agora nós temos tudo a ver, porque nós somos um em Jesus. Nós somos parte da mesma família. A gente é parte da mesma família. O Evangelho que derruba barreiras. E aí nós fazemos parte de um só corpo, de um reino. E aí o segundo propósito é a alegria. Então, comunhão verdadeira com o Pai, com o Filho, com o Espírito, comunhão com o próximo. E alegria. Por que alegria? Eu não sei você, mas quando eu penso em tudo isso, existe uma alegria no nosso coração de fazer parte desse plano de Deus. Você fala: caramba, eu faço parte disso. Eu faço parte desse exército, eu faço parte desse povo, eu faço parte desse plano. Deus conta comigo. Que privilégio, que alegria, que propósito. Então a gente tem uma mensagem para dizer para as pessoas que é: você tem um lugar para pertencer, você não é um Zé Ninguém, você não é um perdido no mundo, você não é um perdido na noite, você tem um lugar para pertencer. E além de tudo, você tem um propósito para viver. As pessoas precisam de pertencimento e as pessoas precisam de propósito. Você vai dizer: cara, você tem um porquê viver. E está muito além de você. Você faz parte de algo muito maior. Para nós, isso é uma coisa muito estranha, né? Eu acho que foi o Fábio que colocou. Foi você que colocou o negócio das pessoas convocadas para a guerra essa semana? Eu vi alguém colocando no Facebook, eu achei que tinha sido você. Isso foi uma coisa que sempre me assustou. Pensar assim: cara, como é que de repente chega uma convocação e você vai lutar por um negócio? Pensa, que loucura! De repente você está no meio da guerra matando gente que você nunca fez nada para você, mas você está ali representando um ideal, um país, uma coisa. Na nossa época, isso é o fim do mundo. Por quê? Porque a gente vive para nós mesmos. A gente não vive malemar para a nossa família. A gente só pensa na gente. Antigamente, as pessoas tinham esse senso de: eu faço parte de uma comunidade, eu vou defender. Era uma honra defender a sua nação, defender o seu povo. Né? Você vê lá o William, como é que chama o cara lá do Coração Valente? Do William Wallace. Né? Cara, levantando aquilo ali, é uma honra da terra, do povo. E a gente, cá entre nós, como geração, nós perdemos isso. Cada um por si e acabou. E nem Deus por todos. Cada um chama o seu Deus e vamos embora.
Agora, quando a gente fala isso, a gente pensa, eu faço parte do propósito, do plano de Deus. E eu vivo na presença de Deus. E aí a Bíblia diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Quando a gente faz parte do propósito de Deus, não significa que os dias vão ser fáceis. Os apóstolos tinham um morrido de cada coisa, um arrastado por isso, o outro esquartejado, o outro não sei que jeito, decapitado, era só tristeza. Mas havia uma alegria de dizer, eu faço parte do plano de Deus. Em meio às lutas, você pode falar, caramba, eu faço parte do plano de Deus. Para a pessoa que está sofrendo, você fala, meu amigo, você está sofrendo, mas você faz parte do plano de Deus. Você tem um propósito muito maior do que você. Plena alegria. Eu até escrevi aqui. Quando entendemos os propósitos de Deus, testemunhamos do seu amor, nós somos inseridos na comunhão com Deus e com os santos. E aí nós experimentamos plena alegria. Plena alegria. Eu quero encerrar dizendo que o cristão é alguém que foi alcançado pela graça de Deus. Todos nós somos alcançados pela graça de Deus. E por isso é natural, e eu acho muito estranho se isso não for assim, a gente quer que mais pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus. Não é um clube exclusivo que a gente tem vaga limitada. O reino de Deus pode entrar quem Deus quiser que entre. Nós queremos compartilhar a história de Jesus na nossa história. Então eu fiz um resuminho aqui. O que os apóstolos viram, ouviram e tocaram? Eles ouviram a história de Jesus, eles tocaram a história de Jesus, eles presenciaram a história de Jesus, os evangelhos, a boa notícia, que tem sido passada de geração em geração. E qual é o evangelho, qual é a boa notícia que nós proclamamos? Eu não sei se você já teve que dar uma má notícia para alguém. O Fábio, eu sei que por exercício da provisão, várias vezes. É péssimo, né? É péssimo. Eu já tive que dar várias vezes. Eu me lembro de um ex-aluno meu que eu tive que contar para ele que a mãe dele tinha falecido de um mal súbito. Estava ótima e faleceu. É horrível. A gente tem as melhores notícias para compartilhar. Quais notícias? Eu escrevi aqui. Palavra de graça, palavra de salvação, palavra de reconciliação, palavra da cruz, palavra da verdade. Isso é o que nós podemos compartilhar. E aí a minha pergunta para nós encerrarmos é, como que eu e você podemos proclamar essa palavra de salvação, reconciliação, perdão, de alcance, todos os dias, todos os momentos? Como é que a gente pode abençoar as pessoas? E aí, eu quero que você pense nisso, nós vamos orar. Essa semana, no nosso Instagram, nós vamos ter ali alguns posts, como tem saído toda semana, com dicas práticas. Tem gente que fala assim, mas eu sou muito tímido, eu tenho muita vergonha, não sei compartilhar, não sei dar testemunho. Então, você nunca foi pentecostal, porque quem é pentecostal já vai para a igreja com um testemunho preparado, né? Porque sempre vai chamar. Queria chamar o irmão Wellington aqui para vir dar um testemunho. Opa, tem que levantar aí, né? Não tem jeito. Mas tem gente, eu sou tímido, eu não sei falar. A Moisés, né? Como é que a gente pode compartilhar da nossa história? Quais são as formas que a gente pode dizer, olha, esse era eu sem Deus, esse sou eu com Deus, e aqui está a história caminhando dessa forma. Como é que a gente pode mostrar, né, o que Deus fez na nossa vida? Né? Só para não fugir de falar do Asaf, tem uma música dele que fala, quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, ouvirei uma multidão de irmãos esperando para me abraçar, e eles me perguntarão, conta-nos, irmão, como que você venceu e chegou aqui. Aí era o Donald Stoll, o missionário que canta, eu cantarei e falarei, foi Jesus que me amou. Que privilégio a gente poder contar a história de um Deus que se tornou carne e nos alcançou e nos transformou. E a gente agora vai contando essa história para os nossos filhos, nossos amigos, nossos colegas, para que essa história vire a história deles e de outras pessoas até o dia que Jesus volte. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por esse privilégio. Obrigado, Senhor, obrigado porque nós somos parte da tua história. Obrigado porque o Senhor escreve a tua história em nós e através de nós. Obrigado pelo privilégio que um dia nós fomos alcançados. Nós nos tornamos
testemunhas da tua graça, das tuas boas novas. Os nossos olhos ainda não te viram, os nossos ouvidos ainda não te ouviram, as nossas mãos ainda não te tocaram. Mas nós recebemos o testemunho de gerações e gerações e gerações de homens e mulheres que te amaram, porque um dia ouviram, e isso a partir lá dos apóstolos, e isso foi passado de vida em vida, em vida, em vida, até chegar a nós. Obrigado. Obrigado por aqueles que honraram o teu chamado, obrigado por aqueles que honraram a tua palavra, obrigado por aqueles que proclamaram o teu evangelho a nós. Obrigado pelos missionários, obrigado pelos nossos familiares, obrigado por líderes, pastores, evangelistas, que têm pregado o teu evangelho há 2000 anos, para que a tua palavra chegasse a nós e nos impactasse. Pai, que nós sejamos também, não só testemunhas, mas também proclamadores. Aquilo que nós testemunhamos, agora nós queremos proclamar. Que a gente proclame da palavra da vida, que se tornou carne, que quer nos inserir na família de Deus e quer nos dar plena alegria. Que o Senhor nos dê ousadia, que o Senhor nos dê coragem, que nós sejamos pessoas que não esperam a igreja, o pastor, o líder, o fulano de tal, pregar o evangelho, que nas nossas vidas Jesus Cristo seja tão real, que isso seja algo natural e impactante nas nossas vidas. E todos aqueles que conversam, que vivem, que convivem conosco. Nós oramos assim, pedindo a tua graça sobre nós, pedindo a tua bênção sobre nós, hoje, durante toda essa semana, tudo aquilo que formos fazer, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos guardando, nos dirigindo. Que a graça do Senhor seja sobre nós. Que a direção do alto venha sobre nós, a sabedoria do alto venha sobre nós. Que Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, aquele que se tornou carne, preencha os nossos corações. Que Ele seja o nosso princípio de vida, a razão pela qual nós existimos e vivemos. Que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, sobre todos os dias, nos guardando, nos orientando. Como povo de Deus espalhado pela face da terra, para que a igreja de Jesus manifeste Jesus em dias tão difíceis. Essa é a nossa oração. E o povo de Deus, no nome de Jesus, diz amém, amém e amém. Queridos, Deus abençoe. Uma semana muito abençoada. Lembrando algumas coisas, hein? Nós estamos ligados. Queremos que você convide mais pessoas para estarem conosco. Então, nós estamos ligados no movimento, no local. Logo, logo, nós vamos ter um anúncio sobre os pequenos grupos presenciais que vão começar da nossa igreja. Nós vamos ter aí, eu imagino, 3 pequenos grupos, começando em breve, para a gente se reunir, para a gente compartilhar a vida, para a gente compartilhar a oração, para a gente se fortalecer. Então, espero que todos participem dos pequenos grupos. Logo, logo, a gente vai ter mais notícias. E fiquem ligados nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Lá, durante a semana, vai sair complementos da mensagem para você ir aplicando isso no Telegram, quem não faz parte. O nosso site já está no ar, funcionando plenamente. Enfim, você consegue se conectar conosco. Deus abençoe. Não saia sem dar aí um soquinho na mão de 1 ou 2 pessoas. Dá um Deus abençoe. Boa semana e até mais. Tchau, tchau.